Pessoal, o seguinte, como você vê, há 13 anos, aqui no nosso DF Alerta, não é o silenciamento de mulheres que ajudam a mitigar ou reduzir a violência de gênero. Esse também tem sido o entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no DF, que quer banir e tornar sem efeito essa lei, que a gente vem falando para vocês aqui já há algum tempo, a lei número 7.548, que proíbe a mídia local de mostrar imagens da violência sofrida por tantas de nós, mulheres. Isso é o que a gente classifica como o poste mijar no cachorro, quando o Estado nos parece mais empenhado em proteger o agressor do que as vítimas. Então, para a OAB, essa lei local, ela contraria a Constituição brasileira, portanto, não pode valer. Estou recebendo aqui hoje a Poliana Cavalcante, ela que representa a Advocacia Geral da OAB, que fez a ação contra a proibição. Muito bem-vinda, doutora, bem-vinda ao nosso DF Alerta, viu? Prazer te receber aqui. E o que a gente quer saber é o seguinte, no entendimento de vocês, por que essa lei ela é inconstitucional? Essa é a minha primeira pergunta. Bem, o que acontece? A nossa Constituição, ela determina quem pode legislar sobre, criar normas sobre determinadas matérias. E a matéria da lei específica é um direito penal. E na Constituição diz que quem tem competência para legislar sobre essa matéria é a União, e não o Distrito Federal e nem os estados. E também entendemos que a lei, ela fere e agride o direito tanto da vítima de se expressar, a liberdade de expressão, a dignidade humana e, inclusive, a liberdade de imprensa. E a gente, já falou aqui algumas vezes, e é claro que eu quero a sua opinião também, se é correto a gente dizer que essa censura, ela protege o agressor e não a vítima. Na verdade, o que acontece? A gente sabe que a maioria das vezes essa violência contra a mulher, ela acontece dentro do ambiente doméstico. E a partir do momento que a própria vítima não pode expor o que acontece com ela, até no intuito de pedir uma ajuda, um socorro, isso acaba sim, a gente entende que acaba sim beneficiando o agressor. Por quê? Porque a vítima vai acabar se sentindo, não podendo divulgar, o agressor vai se sentir confortável na situação que está e vai se sentir entendendo que não vai ter nenhuma punição para ele. Nós, inclusive, doutora, já recebemos aqui pedidos das próprias vítimas, porque é claro que a gente leva em consideração, tenta ouvir as vítimas para saber se elas realmente preferem que isso, que essas imagens, esses áudios, essas provas contra os agressores sejam divulgadas. E assim, praticamente todas falam, não, eu quero sim, eu quero que todo mundo saiba quem é esse agressor, o que aconteceu comigo, eu quero poder utilizar essas imagens para me resguardar, enfim, para buscar por justiça. Então, assim, muitas vezes um pedido das próprias vítimas que a gente mostre, sim, essas imagens aqui no nosso DF Alerta, que é o nosso caso. Então, a gente vê muito esse lado, muito esse lado das vítimas também. E além da censura, a senhora acredita que se trata de uma lei que foi mal escrita? Olha, a gente entende que a ideia da lei é boa, porque ela veio para beneficiar a vítima, Sim. De não expor a vítima. Entretanto, a gente entende também que isso é uma escolha da vítima. Ela que tem que escolher se ela quer expor a situação que ela está vivendo, se ela quer explorar isso de outras formas e não uma lei definir o que pode ou não pode ser feito no caso de uma violência contra a mulher. Tá, e quem é que vai definir agora sobre a constitucionalidade dessa lei? É um caso para o Supremo Tribunal Federal? Na verdade, o que acontece? A lei é uma lei distrital. Por se tratar de uma lei distrital, quem vai decidir sobre a inconstitucionalidade é o nosso Tribunal de Justiça aqui do DF mesmo. Então, a nossa ação de inconstitucionalidade já foi distribuída, ela já se encontra lá no Tribunal de Justiça para ser analisada pelo Conselho Especial, para que, verificando todas as colocações, ele verifique se realmente a lei é inconstitucional ou não, para que ela seja banida do ordenamento jurídico. E o GDF, ele já foi notificado, ele já se posicionou? Olha, o que acontece? Foi notificado tanto com a Câmara Legislativa,
o GDF, o Ministério Público, a Procuradoria do DF, todos vão se manifestar nos autos antes de haver uma decisão judicial. O que a gente pode esperar aí para os próximos passos, próximos dias ou meses em relação a essa Nós lei? fizemos um pedido um pedido liminar para que antes de se decidir o mérito fosse suspensa a lei, para que a lei fosse não entrasse em vigor, não esteja valendo, né? Então nós estamos aguardando aí que a nossa perspectiva é que ainda nesse ano a gente consiga ter uma decisão quanto a esse nosso pedido de liminar. Muitas vezes as pessoas questionam, né, o porquê mais que a gente tenha explicado aqui às pessoas por que nós estamos cumprindo a lei, né, o porquê que nós estamos aí se sentindo silenciadas muitas vezes. O DF Alerta que durante muito tempo fez questão de lutar contra, né, toda essa violência. A gente traz aqui os casos de violência contra a mulher, de violência doméstica, com provas, com imagens, com áudios, enfim, e já tem um tempo que a gente, claro, né, cumprindo a lei, a gente não tem feito isso. Então, só explicar para as pessoas, doutora, quais seriam os impactos para nós, como jornalistas e emissora também, e para quem descumpre, nesse momento, essa lei. Na verdade, a lei ela não só proíbe a divulgação, né, tanto por áudio, vídeo, como ela também coloca uma multa para quem não cumprir a lei. Então, ainda tem essa questão, porque no caso de descumprimento, como no caso da imprensa, aqui do próprio DF Alerta, vai ser aplicada uma lei, vai ser aplicada uma multa para que seja uma multa pecuniária, em dinheiro para ser paga. Em dinheiro, né? Então Isso. tá aí para vocês que acompanham o nosso DF Alerta, falar, mas as outras emissoras estão fazendo. Então, né, que as pessoas, as outras emissoras, os outros profissionais que arquem, a gente prefere aqui sempre cumprir a lei, fazer o que é certo e esperar para que exista essa mudança, porque não é só a imprensa profissional, né? As empresas, isso vale para as redes sociais, isso vale para as outras páginas, para qualquer cidadão, né? Não é somente para a imprensa. Exatamente. Exatamente. A proibição, ela é de uma forma geral. Não é só para a vítima, não é só para a imprensa, é para qualquer cidadão que presenciar, ele não pode filmar, ele não pode divulgar, ele não pode expor de forma alguma nem o agressor e nem a vítima. Sob pena aí, como eu falei, de uma aplicação de multa. Tá certo. Muito obrigada, então, viu, doutora, pela sua contribuição aqui com o nosso DF Alerta, um assunto que a gente já vem discutindo aí há muito tempo e nada melhor que falar com alguém que realmente está totalmente por dentro do assunto para nos inteirar e saber o que a gente pode esperar nos próximos meses, e no nosso, que acaba impactando e muito no nosso trabalho e refletindo aí nos casos de violência contra a mulher em todo o nosso Distrito Federal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. 12h34 agora.